Hoje abrimos as portas do clube privado a José Fernando Correia. Ele é o adjunto do Presidente da Câmara, João Altaíde, e está aqui nessa qualidade para falarmos sobre o orçamento participativo. Sobretudo acerca do orçamento participativo, que foi esse motivo que nos trouxe. Bem-vindo ao clube privado, nesta parceria de Áreas Beiras, Foz do Mondego Rádio e Figueira TV. José Fernando Correia, tenho o hábito de lhe chamar José Fernando. Porquê que o orçamento participativo, embora estejamos perante apenas a terceira edição, tem sido alvo de alterações ao respectivo regulamento todos os anos? Todos os anos, ou seja, do segundo e agora este o terceiro, não é? Porque o primeiro foi diferente destes dois. Bem, eu começo por agradecer de novo o convite e quase que me apetece dizer o seguinte: o contrário disso é que seria estranho. O orçamento participativo é um processo, não é um ato, e, portanto, nós vamos introduzindo as alterações que a experiência aconselha. Eu creio que essa atitude é a atitude mais prudente, é a atitude mais sensata que há que ter para com o processo. E nós estamos, o orçamento participativo da Figueira da Foz tem características especialmente abertas que eu não encontro muito por aí. E uma das características é justamente estar aberto à participação das pessoas na própria modificação. Não é? Mas podia não ser assim. Podia não ser assim. Exato, não tem de ser assim. E nós temos vindo a fazer isso e, portanto, a acolher as sugestões. Mas dá a sensação de que estão à procura do modelo perfeito. E não foi a Figueira da Foz, não foi a Câmara da Figueira da Foz que inventou o orçamento participativo. Isto para dizer que há seguramente muitos exemplos no país e até no estrangeiro acerca do melhor orçamento participativo que possa adequar-se à realidade do Conselho da Figueira da Foz. No entanto, é certo que também não impede a Câmara da Figueira da Foz de tentar encontrar o seu próprio modelo. É isso. A gente brasileira, como sabe, é Porto Alegre, no Brasil, que enceta estes processos de democracia direta. Bom, e nós estamos justamente a tentar adaptar o modelo àquilo que nos essa parece foi a grande novidade do Fórum Global, não é? Exatamente, do Fórum Social. Fórum Social Mundial, exatamente. Porto Alegre. E, portanto, nós estamos a tentar adaptar, e eu creio que temos feito esse processo até com humildade e com abertura. Eu acho que isso é o que... Esse é o espírito, é a filosofia do orçamento participativo, enfim, procurar adaptar às circunstâncias do sítio onde ela é levada à prática. No entanto, não se tem livrado de bastantes críticas. E acerca disso já falaremos mais à frente. Defende a Bastantes é uma qualificação sua. Mas bastantes do que se tem visto, não é? Ou seja, na opinião pública e publicada, quer nas redes sociais, até nas pessoas que foram à reunião de Câmara ou à Assembleia Municipal, enfim. Falaremos sobre isso adiante, é isso? Falaremos sobre isso mais à frente. Muito bem. Umas qualificações bastante... Sim. Não, bastantes. Merecem pelo menos um contraditório. Não estou a quantificar se é 5% ou 10% da população, não é? Muito bem, falaremos disso à frente. Curiosamente, só este ano é que apareceram as críticas, não é? E também acerca disso falaremos mais à frente. Muito bem, vamos a isso. Defende que devem manter-se as circunscrições, as 4 circunscrições. É o método mais justo, mais equilibrado, para tentar encontrar aqui um balanço entre a zona rural e a zona urbana? Vamos ver, na primeira abordagem que foi feita, a ideia foi de, como foi amplamente divulgado, tentar equilibrar as 4 circunscrições em termos de número de eleitores. Essa foi a divisa, esse foi o quadro genérico em que trabalhamos. No entanto, em face dessas observações que ocorreram recentemente, o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. João Altaíde, tomou um compromisso público de fazer repensar o processo e nessa reanálise pode, porventura, surgir uma readaptação dessas 4 zonas. A mim o modelo parece-me equilibrado, mas, como digo, nós estamos nisto numa ótica de humildade e de recepção de propostas e de melhoria contínua. E, portanto, se concluirmos que há um modelo de distribuição dos montantes que estão afetos ao orçamento participativo que seja qualitativamente superior a este, não teremos hesitação alguma em fazer essa alteração. E isso é compaginável com aquela ideia de que, e eu subscrevo, nós devemos fazer tão poucas alterações quanto for possível. Sim, a ideia da estabilidade das regras, na minha visão, fomenta a participação. Mas se, de facto, se concluir que uma reconfiguração das zonas é favorável, não teremos problema algum. E a minha questão vai exatamente nesse sentido. Assim, há uma certa instabilidade. Os figueirenses nunca sabem o que é que vai acontecer no ano seguinte, não é? Não cria habituação sobre as regras. E a propósito de regras e de críticas, e agora vamos lá, Sim. a exceção da regra
que permite à freguesia de Buarque e São Julião poder vencer todos os anos, se for o projeto mais votado, ao contrário das restantes freguesias das respectivas circunscrições, gerou bastante celeuma. Acha que... Bastante é uma qualificação sua, mas pronto. Sim, bastante, Okay. sim. Continua a ser minha. Deve manter-se assim, José Fernando Correia? Veja, eu bem sei que uma ou outra alma mais inquieta, um ou outro espírito mais sobressaltado, De bastante até um ou outro, né? uma ou outra alma mais inquieta, um ou outro espírito mais sobressaltado, achou que essa regra era uma regra que violava princípios de equidade, que era uma injustiça intolerável. Eu, francamente, não vejo isso assim. Não vejo isso assim. Não tenho essa leitura das coisas e o escopo, o sentido dessa regra, o objetivo dessa regra, é garantir que em cada circunscrição há um vencedor todos os anos, mas que esse vencedor não está concentrado num espaço inferior ao da circunscrição. Essa é a lógica da regra e, portanto, foi nesse espírito que ela foi redigida e que foi mantida no regulamento. Ela está desde o início no regulamento. Está, porventura, mal escrita. Porventura mal escrita, e a responsabilidade é minha. Ela foi objeto agora de uma revisão da redação. Uma revisão da redação. Em todo caso, e repito aquilo que já disse atrás, o Sr. Presidente assumiu o compromisso público de repensar essa questão e, portanto, falo-emos com tranquilidade. Entre essas almas... Depois desta terceira edição. Entre essas almas inquietas, não é? A que se referiu... Vejo que a expressão doutor, caiu fundo. O doutor José Correia, encontram-se o vereador do PS, João Portugal, que pôs em causa se essa regra não estaria a violar o princípio da igualdade no acesso a fundos públicos, e o próprio vereador António Tavares também fez as suas observações, ou seja, são dois elementos do Executivo. Está a chamar-lhes almas inquietas também. Eu posso responder outra vez. Houve umas almas inquietas, uma Entre outra as alma quais inquieta. os dois vereadores, não é? Uma outra alma inquieta, um outro espírito mais sobressaltado que entendeu que essa regra constituía uma violação inaceitável de princípios da igualdade. Eu não subscrevo esse ponto de vista. Em todo caso, como disse, aliás, por isso é que eu lhe pergunto se defende que deve continuar essa regra, porque em sede de reunião de Câmara até manifestou estranheza porque é que o assunto foi agora debatido quando ele já existia, não é? Manifestei estranheza por duas ordens de razões. Desde o início do anterior, do regulamento do anterior. Nós temos toda a abertura a rever essa regra depois da terceira edição. Manifestei estranheza por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque a regra sempre esteve no regulamento do orçamento participativo, número 4 do artigo 14º. Porventura, com o erro de redação que foi agora corrigido. E a primeira análise que foi feita em sede de reunião de Câmara a essa pequena alteração deu um resultado unânime a favor da alteração. Enfim, podemos depois ver isso em detalhe, é uma redação, se quiser, usando um estrangeirismo, no wording da norma. Portanto, sem importância por aí além. Manifestei uma certa estranheza, mas é como digo, não há nenhuma espécie de drama, não há nenhuma espécie de tragédia. Nós, depois desta edição do Orçamento Participativo, desta terceira edição, olharemos de novo para esse conjunto de questões. As propostas e as sugestões enviadas durante o período que foi aberto através do site da Câmara foram publicadas? Não, e não tem de ser. Não foram publicadas e não tem de ser. Não tem de ser. Nós recolhemos, não há nenhuma espécie de obrigação legal, não há qualquer espécie de obrigação. Não se trata de uma questão legal, senão perguntar-lhe porque é que não foram publicadas. Porque é que não foram, claro. Portanto, não há nenhuma espécie de obrigação. Mas uma opção de transparência política, se quiser. Veja, a transparência e nudez são coisas distintas. Transparência e nudez são coisas distintas. Nós acha que seria uma pornografia publicar as propostas e as sugestões? Em alguns casos, porventura. Mas o ponto central é o seguinte: nós olhamos com todo o cuidado para as sugestões que foram feitas, e há um ponto importante que importa aí distinguir. São as sugestões que foram feitas quanto às alterações no regulamento e as sugestões que foram feitas quanto a alterações no procedimento. E aquilo que lhe posso dizer é que, relativamente às alterações no regulamento, todas as alterações que foram agora feitas resultam de sugestões feitas por munícipes. E as alterações no procedimento, por exemplo, na simplificação do registro, não há problema algum em admitir que havia um capital de crítica relativamente ao excesso de carga burocrática no registro. Muitas críticas ou algumas almas inquietas? Algumas, algumas mais do que as almas inquietas Mas também se podia colocar nesse capítulo a questão da segurança, nomeadamente dos dados, da base de dados, não é? Mas justamente tivemos em conta
como seguramente verificará se o Jota tentar fazer o registro, creio que não tinha feito. O Jota foi uma das pessoas que me disse, não, aquilo é complicado, aquilo é difícil. Era bastante complicado. E eu tive muito em conta, nós tivemos muito em conta a opinião do município Jota Alves. Sim, não acredito. É uma opinião, está a ironizar. Não estou a ironizar. Não estou a ironizar. Mas não foi a única pessoa a dizer não foi a única, caso contrário não teria alterado. Não foi a única, e note, não há nenhum drama nisso. As obras humanas são perfectíveis claro. E são para ser aperfeiçoadas. E o ponto que queria salientar é este. Nós eliminamos do registro todos os elementos que nós, para a frente, no processamento da informação, não usamos, tentando simplificá-lo o mais possível. Mas eu registro que falou aí no cidadão J. Alves, mas... No município, eu creio que foi no município. Porque eu, enquanto for jornalista, não serei ativista, portanto, fiz essa observação enquanto cidadão. Muito bem, porque me perguntou, agora que já conseguiu aceder, que eu de facto já tentei, mas aquilo é tão complicado. Não era assim tão complicado. Não era assim tão complicado. Não teve assim tanta vontade. Sim, mas agora está mais fácil. Poderá ter sido. Agora está mais fácil. Que está mais simples. É mais amigo do utilizador, não é? Está mais simples. E mais um conjunto seguro, de informação e mais seguro. seguro. Nós tivemos em conta esse conjunto de sugestões que nos foram feitas. José Correia, há quem defenda a indexação das verbas do orçamento participativo ao orçamento da Câmara. Seria mais justo? Concorda com essa corrente de opinião? Já sei que não são muitas as pessoas, mas são algumas que defendem a indexação ao orçamento da Câmara. Sim, isso é aceitável. É aceitável. É uma proposta aceitável e é uma proposta que não deixaremos, ou quem cá estiver, depois das eleições do dia 1 de outubro, tenha certeza que não deixará de ter em conta. É perfeitamente aceitável. Sendo certo que, se for o atual Executivo, e se o José Fernando fizer parte do Executivo, também já iremos mais à frente a essa parte da entrevista. Isso é a sua praia. Sim, isso é a sua praia. Não será, seguramente, essa indexação não será inferior aos 300 mil euros que agora estão disponibilizados para o orçamento participativo. A meu ver, e aquilo que deve manter-se esse mínimo. Aquilo que vou dizer agora, se me compromete a mim, inferior ao montante que atualmente é consignado ao orçamento participativo, não. Embora, veja, queria também dizer o seguinte, há limites, eu creio que outro dia disse isso na sessão da apresentação, há limites políticos, há limites orçamentais e há limites políticos aos montantes que são afetos ao orçamento participativo, mas abaixo disto não creio que faça sentido. Acerca dos limites orçamentais, todos nós compreendemos que existem esses limites e essas limitações. Relativamente aos limites políticos, está a referir-se exatamente ao quê? Porque isto vem encaixar também na pergunta que vou fazer-lhe a seguir. Até que ponto é que os presidentes das juntas do Conselho de Figueira da Foz devem envolver-se direta e ativamente nas propostas dos cidadãos que apresentam no orçamento participativo? Numa resposta telegráfica, diria assim, enquanto cidadãos com certeza, utilizando meios públicos para o efeito não. E esses são os limites políticos também? Não, os limites políticos a que eu me referia são os limites orçamentais, são os limites do montante que é consignado ao orçamento participativo. Há limites políticos porque o nosso modelo geral é um modelo de democracia representativa. E a democracia direta é complementar e não substituta da democracia representativa. Também disse isso há dias, que é coerente com aquilo que disse há dias. Eu agradeço esta nota sobre a minha coerência. Sabe porque é que eu lhe perguntei sobre as limitações políticas ou os limites políticos em relação aos presidentes da Junta? Porque eles foram dos primeiros a manifestarem-se contra o orçamento participativo, alegando ou argumentando que andam durante um mandato ou dois a pedir obras à Câmara, a Câmara diz que não tem dinheiro e, através do orçamento participativo, um grupo de cidadãos candidato a essa obra vence e a obra é feita. Jota, você tem muito melhor memória do que eu, não tenho dúvida nenhuma, mas eu só me lembro de um presidente de junta ter votado contra na Assembleia Municipal. Não estou a referir-me aos que votaram contra, estou a referir-me àqueles que contestaram, que mostraram reservas, não é? Na Assembleia Municipal, onde foi aprovado a primeira versão do Regulamento do Orçamento Participativo, que me lembro, houve um presidente de junta que votou contra o regulamento e contra a ideia, mais do que contra o regulamento, contra a ideia, porque a ideia e a sua execução é de gênese do Executivo, o regulamento é que é depois sujeito à Assembleia Municipal, e um presidente de junta que se absteve. Ora, em 14, apesar de tudo, não me parece muito significativo. Certo. José Fernando, acabar com o orçamento participativo seria um retrocesso democrático? Não. Não? Não. Não lhe teria qualquer... Não. espécie de confusão? Não. Pugnaria a ideia de acabar com o orçamento participativo? Essas arengas dos retrocessos civilizacionais... É apenas um complemento à democracia representativa, não é? Claro. Não é um...
O tremendismo não é uma corrente filosófica em que eu me inscreva. Já agora, gostava de voltar a fazer parte da lista de João Ataíde, porque muitos figueirenses nem se lembram que integrou a lista à Câmara nas eleições de 2013, não é? Mas gostava de voltar a fazer parte da lista do recandidato João Ataíde num lugar elegível. Está-me a falar da lista para a Câmara? Sim, claro. A lista para a Câmara, a lista para a Câmara do Partido Socialista, tanto quanto julgo saber, resultará de um acordo, de um compromisso, de um entendimento entre, por um lado, os órgãos locais do Partido Socialista, os órgãos políticos locais do Partido Socialista, e, por outro lado, o Dr. João Ataíde. Eu serei o último a dizer seja o que for para contender com a qualidade, com a tranquilidade e com a fluidez desse compromisso. Politicamente correto, como sempre, mas eu não lhe pedi que elaborasse a lista. Perguntei-lhe se gostava de voltar a fazer parte da lista e, desta vez, num lugar com acesso direto ao Executivo, se a candidatura do candidato João Ataíde ganhar, obviamente. O Jota talvez conheça um sketch dos Monty Python em que o John Cleese diz, em 6 ou 7 minutos, 20 ou 30 vezes, de forma diferente, a expressão "o papagaio morreu". Se quiser podemos entrar nessa dinâmica e eu repito aquilo que disse há bocadinho várias vezes, de forma diferente, não acrescentando coisa nenhuma. Nem temos tempo, nem sei qual de nós é que será o papagaio, mas agora temos mudado de conversa. Qual é a sua literatura preferida? Eu talvez lhe possa dizer o que é que estou a ler neste momento. Estou a ler o Ana Karenina. Eu fiz uma maratona literária com o Guerra e Paz. Isso é mesmo uma maratona literária. Uma maratona literária. Com uns intervalos pelo meio para compreender o contexto histórico e também para perceber melhor a debacle do exército napoleónico em Moscou, no fundo. Na Rússia, sim. E é verdadeiramente extraordinário como no início do século XIX, e aquilo passa-se no início do século XIX, é possível ter uma frente, a logística, num tempo em que não havia automóveis, nem uma frente de 5.000 quilómetros. A logística no início do século XIX é qualquer coisa de extraordinário. E pensei, bom, já consegui resistir a esta dificuldade, eu vou tirar-me ao Ana Karenina e é aquilo que neste momento estou a ler. Uma nova maratona, quase. Não tanto. Talvez nem meia maratona, sim, seja como for. Mas ainda está em forma, não é? Mesmo que seja meia maratona. É razoável. Além do Roxy Music, de que tipo de música é que gosta? Eu gosto muito dos Roxy Music. E tenho o seguinte degradê na carreira dos Roxy Music. O melhor álbum é o primeiro, o segundo melhor álbum é o segundo, e depois vem por ali baixo, até chegar ao último, ao Avalon. Não é? Esse é logo no segundo, não é? Esse é logo no segundo. Mas a carreira começa a decair. Começa a decair, depois aproxima-se do registro da música ligeira, enfim, já não é tão agradável. Mas como sabe, eu ouço outras coisas e tenho outras coisas que ouço, gosto de a falar de coisas antigas, porque coisas mais recentes têm mais dificuldade, mas sou um incondicional dos Velvet Underground, de rock, não é? Do Reed, sim, de rock and roll, basicamente. Muito bem. E cinema? Está numa cidade de cinéfilos, não se esqueça, não vá dizer que não gosta de cinema, não teria problema, não. Eu sou politicamente menos correto que aquilo que você julga, mas em todo caso, e eu não sou assim um grande cinéfilo e não sou um grande conhecedor. Mas apreciei muito, sem ter visto tudo, por exemplo, esta reposição que no CAI houve de uma parte da obra do Wim Wenders. Para lhe dar um exemplo, com o Paris, Texas e As Asas do Desejo. Esses dois filmes, para dar dois exemplos, e posso a seguir falar no terceiro, esses dois filmes são talvez dos filmes mais marcantes da minha vida, justamente As Asas do Desejo e o Paris, Texas, e há um outro o Paris, chamado... Texas é um clássico. O Paris, Texas é um clássico. Uma espécie de road movie, não é? Sim. Com a música de Roy Cooder, não é? E As Asas do Desejo também, com a música do Nick Cave e tal. E há um outro chamado Lilith e o Seu Destino, filme do Robert Rossen, que é também, de alguma forma, e com o Warren Beatty, um filme que marcou de forma significativa. Wim Wenders é o cineasta alemão de culto, não é? À escala mundial, não é? Passando agora para as viagens, já que estamos a falar de cinema e de Wim Wenders, qual foi a viagem que marcou mais até agora? Não imagino, francamente. Eu não foi sou aquela que ainda não fez? Porventura. Sabe que eu tenho, a minha viagem de sonho é atravessar os Estados Unidos costa a costa. É o Route 66. E essa ainda não fiz. Entretanto, pode atravessar a Nacional. Qual é a Nacional que vai de Chaves até Algarve? Nacional 2, exatamente. Dois. Mas
essa é talvez a minha viagem de culto, é porventura aquela que ainda não fiz, é atravessar a Route 66. Muito rapidamente, e para Sim. concluirmos, tem algum ídolo? Não. Não? Não. E qual foi o momento mais marcante da sua vida, até agora, apesar de ser ainda um jovem político? Bom, porventura, o momento mais marcante da minha vida, também. há talvez dois momentos, um que já aconteceu e outro que ainda não aconteceu. Um deles é o passado dezembro, quando o meu pai faleceu, e provavelmente o outro será no novembro próximo, quando tiver um filho. Então, felicidades e que Muito obrigado. tudo corra bem. Obrigado, Muito José Fernando, por ter estado aqui Eu no é que Clube agradeço. Privado. Estaremos aqui na próxima semana com outro convidado, claro, nesta parceria de Áreas Beiras, Foz do Mondego Rádio e Figueira TV.